Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da demissão da Cida Gonçalves, que é a ministra das Mulheres do governo Lula. Ela foi demitida, no lugar dela foi colocada uma outra mulher aqui, a Márcia Lopes, foi nomeado no lugar dela, e embora isso possa parecer que trocou 6 por meia dúzia, né, afinal não podem acusar o Lula de estar prejudicando as mulheres, ele tirou uma mulher, mas nomeou uma mulher, né? Porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, o que está acontecendo aqui é exatamente a aplicação do princípio identitário contra o PT. É o que eu falo para vocês. A teoria crítica marxista, aquele negócio de você ter que acreditar em qualquer coisa que uma mulher fale se for contra um homem, ou qualquer coisa que um negro fale se for contra um branco e coisa e tal, isso é, o objetivo disso é mesmo quebrar estruturas. E mais uma vez foi isso que aconteceu. Só que não foi só isso não, tá? Foi isso, junto com mais roubalheira do PT. Eu vou explicar para vocês por que ela foi tirada e foi colocada a tal da Márcia Lopes, que, embora seja mulher também, é uma mulher do PT. Essa notícia foi sugerida por Peter, CEO do NPI, Mu Saigado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso da Cida Gonçalves não é novo, tá? É um caso que já tem algum tempo e começou com a demissão do Silvio Almeida. Vocês lembram do Silvio Almeida, que era um ministro dos direitos humanos do governo Lula, e de repente ele foi acusado pela Aniele Franco de conduta imprópria, de assédio sexual e não sei o que lá, ou seja, um caso clássico de aplicação da teoria crítica marxista nesse caso, né? Não, porque se a mulher está criticando, não tinha prova nenhuma, não tinha nada de diferente, não tinha nada de mais, nada que realmente mostrasse que o cara fez assédio, tinha declarações tinha um monte de declaração, né? O pessoal dizendo, fala isso, ele falou isso, falou aquilo, mas na prática ninguém sabe o que aconteceu realmente, né? No final das contas ele acabou sendo demitido. Só que o que estava por trás dessa história? O Silvio Almeida era um quadro técnico, ou seja, ele era ministro dos direitos humanos, e embora ele fosse uma pessoa ligada ao PT, é lógico, todo mundo que está no governo Lula é meio ligado ao PT, ele não era aquele cara petista raiz. Então, na verdade, a demissão dele foi uma ação do PT derrubando um ministro, usando a teoria crítica marxista. É o pior movimento do PT possível. A teoria crítica marxista é para isso mesmo, é para destruir estruturas de poder e coisa e tal, e funciona muito bem. Qual que foi a vingança que ele fez? A vingança dele foi justamente tentar derrubar a Aniele Franco, que também, né, não é teoricamente do PT, só que ela entrou para o PT exatamente para se proteger desse caso, né? Aí acabaram derrubando a Cida Gonçalves do governo Lula, né? Olha que curioso que fala aqui o Estadão, né? O Estadão fala aqui, houve uma série de relatos, aqui, ó, teve um monte de provas, teve dossiês escritos, gravações de reuniões internas e não sei o que lá, um monte de denúncia. Mas essas denúncias, olha só, isso tem contra tudo é ministro, contra tudo quanto é pessoa dentro do governo, porque, né, o cara é chefe é chefe, tem que mandar mesmo, né? Se você quer pintar o seu chefe como alguém que está fazendo assédio moral e coisa e tal, é fácil de pintar, porque o cara está dando ordem para você, né? Fica estranho mesmo, né? Só que aí o que aconteceu? O Lula tinha bancado ela, né? O Lula manteve a Cida Gonçalves no ministério, apesar dessa denúncia toda. Então lembra, como é que começou isso? Começou lá atrás com o Silvio Almeida sendo denunciado pela Aniele Franco. Ela conseguiu tirar ele, fizeram um escândalo danado, dizendo que ele estava assediando mulheres, não teve prova de nada, mas tiraram o cara. Tiraram por causa do político identitário. O que o Silvio Almeida fez? Usou a mesma tática contra as mulheres, né? As mulheres brancas, né? Ele criticou e coisa e tal, e quase conseguiu derrubar a Aniele Franco. Só não conseguiu derrubar ela, mas conseguiu derrubar a Cida Gonçalves, né? Só que o que aconteceu? O Lula tinha falado que não ia tirar ela não, que apesar de todos os escândalos ia continuar com ela, mas aí tem o problema da incompetência da Cida Gonçalves aqui, olha só. Outro ponto que levou o presidente a sacramentar sua decisão para trocas foram os resultados apresentados da gestão da Cida Gonçalves, o impacto dela nas pesquisas. Então teve uma pesquisa genial com a Este, realizada no dia 2 de abril, que mostrou que a avaliação negativa do governo Lula superou a positiva entre as mulheres. 53% das mulheres reprovam a gestão federal, enquanto 43% aprovam, e 4% não souberam responder. A reprovação disparou em relação à rodada anterior, ou seja, piorou a visão das mulheres sobre o Lula. Só que isso daqui, vamos combinar, isso é bullshit, pô. Você acha que o Ministério da Mulher vai conseguir alguma coisa? O Ministério da Mulher não tem quase que orçamento nenhum, é um ministério quase figurativo, né? Não tem o que fazer, a culpa disso é do Lula. Mas o que o Lula está fazendo? Está botando a culpa da incompetência dele na Cida Gonçalves. O problema verdadeiro é isso que eu vou falar aqui agora. Olha só.
A decisão pela troca da Cida foi sacramentada após mais um dos comandados do Lula, o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ter deixado o cargo nesta segunda-feira, dia 2, após ser pressionado por uma série de denúncias de fraude no INSS. Aí você pode falar assim, mas peraí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Que lógica que tem esse negócio? Por que a Cida foi tirada? Porque o Carlos Lupe foi tirado também? Que ligação que tem uma coisa com a outra? E eu explico para você, caro gafanhoto. A história é a seguinte, entenda, tanto a dinamitação do Carlos Lupe quanto a dinamitação da Cida é gente do PT querendo cargo para o PT. Eles estão reclamando de pessoas que não são tão ligadas assim ao PT, eles querem derrubar essas pessoas. O Carlos Lupe é do PDT, a Cida Gonçalves não é técnica também, ela é um cargo técnico, então ela não é ligada ao PT também. Eles querem botar alguém do PT, eles querem vaguinha para o PT. Então, os dois casos, teve mão de gente do PT dinamitando o pessoal para botar alguém do PT no lugar. É muita gente querendo roubar, meu amigo. O PT não é um partido político, o PT é uma quadrilha criminosa. É um monte de gente querendo roubar o máximo possível a população brasileira. Eles queriam tirar o Carlos Lupe para colocar alguém do PT lá, que ia ser muito pior no final das contas em termos de roubalheira, né? Mas é o que eles queriam, porque aí o cara ia ter o salário dele, ia ter todas as mutretas toda lá que ganha o ministro e coisa e tal. E aí, qual que foi o problema? O Lula tirou o Carlos Lupe, mas botou o Volney Queiroz, né, que era o número 2 do Lupe, no lugar dele. E aí o pessoal do PT continuou reclamando. Não, porque tem que tirar, tem que botar alguém do PT, tem que tirar alguém do PT, botar alguém do PT. Aí o que o Lula falou? Ah, quer saber? Vou tirar então a Cida Gonçalves, que não é do PT, e botou a Márcia Lopes. A Márcia Lopes tá aqui, ó. Márcia Lopes é do quadro do PT desde sempre, não sei o que lá, aqui, ó. Márcia também é irmã de Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do Lula e figura histórica do PT. Ela integrou a equipe de transição do governo. Ou seja, isso tudo aqui, tanto no caso do Silvio Almeida, tá? O Silvio Almeida também foi dinamitado pelo pessoal do PT. E esse outro caso aqui também é o pessoal do PT querendo mais carguinho, querendo mais boquinha, mais dinheiro no governo. É impressionante, meu amigo, é gafanhoto, é cupim, meu amigo, o pessoal do PT é cupim, é aqueles cupim destruidor mesmo, que destrói a coisa toda, que come tudo, não tá nem aí pra você estar destruindo o Lula, você tá acabando com o governo Lula, eu quero é comer mais, eu quero boquinha, eu quero ganhar dinheiro, né? Entenderam o que tá acontecendo? Agora, além disso, tem o aspecto identitário, que foi o caso que foi usado pelo Silvio Almeida, nesse caso da Cida, para dar o troco na Aniele Franco, né? E a teoria crítica marxista é exatamente essa. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas acho que vale a pena explicar isso de novo, porque sempre tem gente nova aqui no canal que não ouviu essa história ainda. Qual que é a história da teoria crítica marxista, né? É o velho problema dos comunistas. Os comunistas, lá em 1800, o Marx lá em 1800, lá vai Pedrinha, chegou à conclusão de que vai ter a revolução do proletariado, que a mais-valia vai fazer o proletariado se revoltar e tomar a sociedade, vamos viver no comunistão e coisa e tal. Era a previsão do Karl Marx lá em 1800, lá vai Pedrinha. E qual que é o problema dos comunistas? Isso está errado, tá? Isso está errado por quê? Porque mais-valia não existe. Eu tenho um vídeo sobre isso explicando o que é mais-valia. Muita gente confunde mais-valia com lucro. Não, mais-valia não é lucro, é outra coisa. Eu explico o que é mais-valia, porque ela não existe de verdade. O conceito do Marx está errado num vídeo lá no Ancapsu Classic chamado Mais-Valia Existe, né? O que aconteceu? O que começou a acontecer com o movimento socialista no mundo a partir da virada do século XX, né? 1900 e alguma coisinha. Pô, por que não acontece a Revolução do Proletariado? Pô, Marx falou que ia acontecer a Revolução do Proletariado. Não acontece porque todo o conceito do Marx está errado. Toda aquela bamboseira que ele escreveu lá no Capital é balela, não existe aquilo ali, está tudo errado. Então por isso que não acontece a Revolução do Proletariado. Mas aí esse pessoal ficou assim, não, peraí, como é que não acontece? Aí uma das teorias que surgiu do pessoal de por que não acontece a Revolução do Proletariado é porque existem outras estruturas de poder na sociedade, então não existe só a estrutura de poder entre o patrão e o empregado, você tem outras estruturas de poder, você tem a igreja, você tem, enfim, o time de futebol, a família, tem um monte de estruturas de poder por aí. E aí, qual que foi a resposta dos comunistas a isso? Ah, temos que dinamitar todas as estruturas de poder, que aí a revolução do proletariado vai acontecer. O que você está vendo, essa teoria crítica marxista, que é o identitarismo, né, de botar LGBTQ contra héteros, botar mulheres contra homens, negros contra brancos, essa briga de eles contra nós, né, que o PT adora, que os comunistas adoram isso daqui, o objetivo é esse, é a teoria crítica marxista, é tentar dinamitar estruturas de poder a qualquer custo, porque na visão desse pessoal, quando não tiver mais nenhuma estrutura de poder
tiver dinamitado tudo, vai surgir a revolução proletária. Só que não vai, porque a mais-valia está errado, o conceito de mais-valia está errado. Então não tem essa lógica que eles estão achando que tem, né? Só que aí esse pessoal é burro, continua aplicando essa teoria crítica racial do mesmo jeito, teoria crítica marxista do mesmo jeito. Ela é também derivada, né, em teoria crítica racial, teoria crítica de gênero, teoria crítica identitária. Tem um monte de teorias críticas derivadas da teoria crítica marxista. Eles continuam aplicando esse negócio na expectativa de fazer a revolução do proletariado. Só que, olha só, se isso derruba estruturas de poder, derruba o partido também. É o que a gente está vendo acontecer aqui. Está prejudicando o Lula. O fato da Aniele Franco ter dinamitado o Silvio Almeida, e agora o Silvio Almeida ter dinamitado a Cida Gonçalves, e outros tentarem dinamitar outras pessoas, isso fragiliza o próprio governo, fragiliza o próprio PT. Só que esse pessoal não percebe isso, né? Porque eles acham que isso é bonito, isso é bacana. Se uma mulher criticou um homem, tem que tirar o homem. O homem é culpado. Não pode nem questionar, não tem que ter prova, não tem que ter nada. O homem é culpado. Mesma coisa, se um negro acusou um branco de racismo, é culpado, não tem esse negócio, não tem que ter prova de nada, né? Ou seja, é o que está dizendo aqui o Cruzoé, aqui, ó, identitarismo sai pela culatra no governo Lula. Tudo bem que o Lula substituiu, ele entrou aqui com um monte de pessoas para dizer que estava fazendo uma entrada, né, de um governo de diversidade, coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, não se preocupem com isso. Eu falei na época isso, não se preocupe, esse negócio de identitarismo, isso é autofágico, isso destrói a si mesmo no final das contas, não precisa se preocupar com essa pauta da esquerda. É lógico que eu sou a favor das minorias, é lógico que eu defendo as minorias, ninguém defende mais as minorias do que o capitalismo, meu amigo. O capitalismo é o grande promotor, por quê? Porque o cara quer vender para qualquer um, não importa se o cara é branco, preto, gay, hétero, o que é, não interessa, eu quero vender. Capitalismo é a grande função que une as minorias, que junta as minorias, e da mesma forma, o que mais tem por aí é empresa de pessoas, de minorias que conseguem se dar bem na vida, justamente empresariando, né, prestando serviços e vendendo produtos. Ou seja, o capitalismo é o que resolve esse problema. Ao contrário, a tentativa comunista de resolver o problema descamba para a teoria crítica, descamba para esse negócio de brigar, de culpar o outro por problema. Meu amigo, vamos fazer comércio, é isso que importa no final das contas, né? Outra coisa curiosa é que o Lula aproveitou a viagem da Janja para demitir a ministra, porque a ministra é amiga da Janja. Olha que sacanagem, Lula. Demitiu a amiga da mulher, e aproveitou que a mulher tinha vazado lá para chupar o pau do Putin, e você está demitindo a amiga dela agora, né? Putz grila, né? E também recebeu uma visita proibida. Aquele filho que falou que a puta vai estar aí, lembra? O filho do Lula, que não gosta da Janja, né? Que chamou a Janja de puta, né? É lógico que a Janja não gosta dele por causa disso. Ele não podia visitar o pai, né? Tava proibido de visitar o pai, aí agora ele foi visitar o pai, aí aproveitou que a puta tá lá em Moscou com o Putin, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.